Encerrando a semana, estudamos muito, sobre a língua portuguesa nos últimos dias aqui em casa, mas hoje vamos falar sobre os tipos de adjetivos, quais são e como usar. Acompanhe os detalhes com o professor Rafael Farias. Olá, espero que estejamos todos bem novamente. Então, eu sou o professor Rafael e agora nos foi pedido que falasse um pouco sobre o adjetivo e quais são os tipos ali, quais são as possibilidades de adjetivo que a gente encontra em relação à gramática na língua portuguesa, em relação às nossas vias de enunciação. Então, vamos começar pela base. Adjetivo é a palavra que vai servir para modificar um substantivo, acrescentando a ele, possibilitando que ele exerça uma determinada qualidade, uma extensão ou uma quantidade em relação àquilo que ele dá nome, tá? Então, o adjetivo é a palavra que qualifica o substantivo. Essa é a noção mais básica, né? Não é muito simplista, mas é a noção mais básica. O adjetivo, então, seria toda palavra que se refere a um substantivo, indicando a esse substantivo um atributo. O adjetivo, ele se flexiona em gênero, em número e ou em grau, tá? Para os adjetivos, nós temos duas divisões que têm mais subdivisões, tá certo? Então, nós temos demarcações aqui específicas em relação ao adjetivo que a gente usa também, na maior parte das vezes, até de uma maneira um tanto quanto que inconsciente. Nós temos, por exemplo, os adjetivos que são categorizados dentro do grau comparativo e dentro do grau superlativo, tá? Dentro desses graus, nós temos outras subdivisões. Então, dentro do grau do adjetivo comparativo, nós temos um comparativo de superioridade, de igualdade, de inferioridade. E dentro do grau superlativo, nós temos o absoluto, analítico e sintético e o relativo de superioridade ou de inferioridade. Professor, isso é muita coisa para a gente colocar na cabeça. Não é. Você quer ver que você usa isso muitas vezes até de maneira inconsciente sem dar esse nome? Por exemplo, quero colocar o adjetivo no grau em âmbito comparativo de superioridade. Então, eu posso dizer, por exemplo, que este momento em Goiânia está mais quente que antes. Olha, grau do adjetivo em âmbito comparativo de superioridade. Então, estou comparando e indicando que existe algo maior do que antes. Este momento em Goiânia está mais quente que antes. Grau do adjetivo em âmbito comparativo de igualdade. Então, eu posso dizer, por exemplo, que este momento em Goiânia está tão quente quanto antes. Então, olha, tem uma comparação que assimila para nós uma noção de igualdade. Grau do adjetivo em âmbito comparativo de inferioridade. Então, eu posso dizer, por exemplo, esse momento em Goiânia está menos quente que antes, certo? E aí, a gente chega ao grau de adjetivo em âmbito superlativo, que a gente lembra que tem duas subdivisões, o superlativo absoluto, analítico e sintético, e o superlativo relativo de superioridade e de inferioridade. Quando a gente tem, então, por exemplo, o grau do adjetivo em âmbito superlativo absoluto analítico, eu tenho o uso de uma palavra intensificadora mais um adjetivo. Então, por exemplo, eu digo assim, a TV Pai Eterno tem quadros, tem programas muito interessantes. Então, eu tenho uma palavra intensificadora muito, né? E eu tenho o adjetivo que é o interessantes. Tá vendo aqui? Um abraço a todos e a gente está aguardando mais dúvidas de vocês, tá bom? Abraço, professor. É isso, né, Marina? Falar de adjetivos acho que é uma das partes mais fáceis da língua portuguesa, né? Aquilo que dá uma qualidade, aquilo que qualifica de alguma maneira um objeto ou uma pessoa, um substantivo, né? Então, não é muito difícil entender sobre adjetivos, não. A gente assusta um pouco quando a gente ouve os nomes aí, né? Aí a gente fica um pouco assustado, mas a gente usa no dia a dia de forma natural e eles facilitam, né, a forma que a gente nos expressa, a forma como nos expressamos. Então, fica mais fácil a gente colocar aí os adjetivos dessas formas que o professor explicou pra gente, para que a gente seja entendido de uma melhor forma, né? Isso é muito bom. A gente vai aprendendo aos poucos aqui, junto, né, com o pessoal de casa sempre. Muito legal. E se você tem alguma dúvida de língua portuguesa, pode mandar pra gente. Temos vários professores parceiros aí ótimos que explicam pra gente, dão um exemplo, aí fica mais fácil um pouquinho a gente entender a nossa rica língua portuguesa, que às vezes prega peças na gente
porque a gente fica meio confuso, né? São muitas dúvidas mesmo, a gente sabe disso, então você pode mandar pra gente, fique à vontade, viu? Que eu tenho certeza, a sua dúvida pode ser a minha, pode ser do Wilker, de um monte de gente que está assistindo o programa. Então participe, mande pra gente, vamos adorar aqui esclarecer para você uma dúvida de português, viu?